Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de guerra? Filme de guerra, no geral, é um gênero que acaba atraindo bastante as pessoas e nós temos um lançamento mais recente do ano de 2015, que retrata um pano de fundo de guerra, talvez dos não mais habituais, que geralmente trata-se das grandes guerras mundiais, mas de um ponto de guerras que a gente, por mais que saiba, a gente tem um olhar muito paralelo, muito distante em relação a realmente um foco com mais detalhe, compreender e até mesmo se sensibilizar com o que acontece, no caso, conflitos no continente africano. Bora comigo? Beasts of No Nation. Filme trazido pela Netflix, produzido por ela, que não teve uma tradução para o português, portanto, eventualmente, quando você for procurar o filme para busca, você encontrará com o seu título original. Realizado em 2015, dirigido por Cary Fukunaga e protagonizado por Abraham Attah e Idris Elba. O filme não nos diz nenhum nome específico de algum país africano onde seria o seu pano de fundo, mas ele se passa em algum país da parte subsaariana da África que vive um contexto político bastante conturbado. O presidente acaba de ser derrubado, destituído do poder e a efervescência política dentro dele está à flor da pele. E nós temos como o início do pano de fundo um pequeno pequeno vilarejo, aonde o pai de Agu, o protagonista, uma criança ainda, ele abriga pessoas que não estão a fim de se envolver com o contexto conflituoso. Agu, ele não tem a percepção ainda de o que está acontecendo, ele é um garoto, ele é uma pequena criança, então ele não sabe o que está rolando ainda. Mas ali o contexto efervescente das pessoas que são favoráveis, são contrárias ou não estão querendo participar do contexto político do país, vão se misturando num clima de tensão e apreensão num eventual ataque que pode acontecer contra essa região. Acontece que este vilarejo acaba sendo atacado. Agora saiu o vilarejo, caceta! Agora então o vilarejo é atacado por um comandante, que na verdade não tem título, é o personagem de Idris Elba, que chega fazendo um massacre generalizado. Não há distinção de quem é a favor, quem é contrário, não há diálogo, ele simplesmente chega matando, exterminando todo mundo. O pai de Agu manda ele e seu irmão fugirem, sendo que o irmão de Agu não tem a mesma sorte que ele. Agu consegue se infiltrar no meio da mata e acaba se salvando. Apesar disso, Agu não consegue escapar efetivamente do radar desse grupo guerrilheiro e acaba sendo encontrado por eles. Ao invés de ser exterminado também, o tal do comandante, ele ao olhar Agu, o enxerga com muita piedade, a princípio pelo menos, e diz que irá cuidar dele. Na verdade, este cuidar é um esquema onde ele tem uma série de crianças, onde ele os recruta para ser parte do seu exército. É uma coisa, a princípio, bem assustadora esse ponto do filme, mas ele tem essa ideia de recrutar crianças, sabendo que por sua inocência, sua não participação política, é fácil colocá-las do seu lado, é fácil fazê-las ter o convencimento das suas ideias, que não são tão explícitas ao longo do filme, mas ela é contrária ao governo que irá assumir o poder agora no país, e por causa disso, Agu torna-se apenas mais uma das várias crianças que compõem o exército do comandante. Agu é posto para começar a aprender a manusear armamento, a ter uma frieza no lidar com a pessoa, que no caso seria tratada como inimiga, e isso vai começando a fazer uma transformação na cabeça daquela até então criança, que estava apenas sem compreender nada do contexto do que acontecia, a transformá-lo em um soldado de guerra. Já vou avisando que se você não gosta de filmes que tenham cenas muito violentas, que acabam sendo inclusive com muito gore, a gente chamaria gore, seria um termo do inglês para violência muito explícita, eu aconselho que você não assista o filme. Fique apenas aqui com o nosso vídeo dando explicativo. Inclusive, acompanhe a classificação indicativa do filme, dependendo da idade que você estiver, porque o filme é realmente bastante pesado. Ele vai tratar
com muita crueza esse processo de um forçado amadurecimento, com muita frieza por parte de Agu e os demais personagens, Agu no caso o personagem principal, ele então o foco do filme, dentro dessa ideia de não ter piedade do inimigo, aprender a atirar, aprender a técnicas de realmente matar a pessoa sem ficar com muito titubear ali, com muita piedade, com dó. Então esse processo de transformação, dessa maturação do personagem, ela é muito forte, né? Então eu já vou alertando que se você não gosta desse tipo de filme, por favor, não vá procurar, não assista. É melhor você clicar em outro vídeo indicado por nós aqui no canal para você assistir. Este definitivamente não é a melhor opção. Como eu tinha dito ao início, não há muitos detalhes com relação ao filme propositadamente, porque se a gente for analisar, na verdade trata-se de um contexto que não é restrito a um único país do continente africano. A gente vai destacar aqui o continente africano numa pluralidade, porque essa pluralidade, inclusive, é que vai explicar este contexto conflituoso. Talvez você esteja pensando, não entendi nada. Acontece que a gente habitualmente tem meio que um automático de falar África como se fosse um país, como Estados Unidos, Brasil e Japão. Mas a África é um continente, como a América, Europa e Ásia. Mas nós temos esse estereótipo automático, né, de definir a África como sendo uma só. Mas ela não é uma só. A África tem uma grande pluralidade étnica internamente. A África é simplificadamente dividida em duas partes, né? A África setentrional, a parte norte, de etnia majoritariamente árabe e religião muçulmana, e a África subsaariana, abaixo, ou seja, a parte geográfica abaixo do deserto do Saara. Essa, de novo, é uma definição muito simplória, porque dividiria a África árabe da África negra. Mas vamos ressaltar aqui que essa classificação que deriva dos europeus durante o período da sua colonização no continente africano, ela é muito simplista. Por quê? Da mesma forma como a gente não pode afirmar que exista uma etnia branca, nós não podemos dizer que é uma etnia negra. Como assim? Não há branco. Porque o português, o norueguês, o russo são grupos que nós definiríamos pelo estereótipo físico como cultura branca, mas eles não são da mesma cultura. Eles têm idioma, cultura, hábito histórico, cultural, religioso muito distintos entre si. Da mesma forma que não há negro. Esse negro, na ótica europeia, de que seriam todos iguais, como se fosse uma cultura só, ignora a pluralidade que existe entre eles, que podem ser banto, sudanês, hutu, tutsi e outras diversas etnias distintas que o continente possui internamente. Para entendermos o contexto onde chega o filme, a gente precisa fazer uma ligação lá com a aula de história no século XIX, especificamente chamada de neocolonialismo. O neocolonialismo é um evento na qual os europeus vão colonizar o continente africano e parcialmente o continente asiático, na ideia de que estariam levando desenvolvimento e auxílio para essas regiões com um discurso darwinista social, na qual, destacando que não foi Charles Darwin quem destacou isso, né, isso é uma interpretação das ciências humanas em cima da sua ideia evolucionista, as pessoas elas teriam uma hierarquização de evolução também, nós seres humanos, partindo da premissa de que as grandes economias, os intelectuais, os filósofos, os artistas, na ótica dos próprios europeus, óbvio, estavam todos no continente europeu, conotava a eles a óbvia ideia de que é o homem branco europeu, né, o chamado ariano, o ser humano, né, o Homo sapiens de maior grau de desenvolvimento dentre todos os demais. Partindo dessa premissa, o ir até a África e até a Ásia para uma missão civilizatória justificaria a sua ação de colonizar estas áreas em pleno século XIX, destacando que é um período onde o continente americano, por exemplo, já está, né, com seus países com independência decretada. O processo de colonização da África foi fragmentado num critério que ignorou totalmente a questão da diversidade étnica, porque se nós repararmos no mapa que foi fragmentado, né, que foi fracionado do continente entre os europeus, aparentemente foram feitas divisórias, né, linhas limítrofes em esquema reto, como se fosse feito numa régua. E não parece não, porque foi exatamente feito desta forma. Essas linhas, né, feitas em ângulos retos foram feitas para dividir o continente africano de acordo com os recursos que ele teria para ser fracionado entre os colonizadores. Aqui é um lugar que tem petróleo, aqui é um lugar que tem uma zona com rio que é agricultável, aqui tem uma área que tem diamante, aqui é uma área que tem minério de ferro. Então desta forma foi fracionado o continente africano.
Fato é que, com o passar do século XX, gradativamente com cada país tendo sua história mais ou menos imediata, sua independência vai se dando gradativamente e os países africanos eles vão adotar as mesmas fronteiras que os países europeus tinham fracionado entre eles durante o período da colonização. Se você já reparou, boa parte do continente africano possui as fronteiras dos seus países com linhas retas, né? Se você comparar, por exemplo, com a América do Sul ou mesmo com o Brasil, não é o padrão que nós temos, porque habitualmente o que nós fazemos na geografia, né, historicamente, é o que chamamos de fronteiras naturais. Um conceito, inclusive, bastante questionado, porque uma fronteira não é natural, é uma definição, né, que foi estabelecida por uma organização estatal. Mas o conceito de fronteira natural seria o uso de um item natural para delimitar a divisão de um estado, de uma cidade, um país. Pode ser um rio, pode ser um relevo, pode ser uma transição vegetacional, por exemplo, mas no caso da África a gente não observa isso na divisão entre os seus países. E onde isso nos chega ao filme? Acontece que a configuração desses países acabou colocando povos diferentes embaixo da mesma bandeira. Muitos deles, inclusive, são inimigos tradicionais, antes mesmo do contato com o europeu. Tem as suas rivalidades, tem as suas discrepâncias, e principalmente para nós chegarmos ao ponto, né, que convergemos para entender o filme, são povos que muitas vezes, né, na configuração destes países, não tem homogeneidade de opções, de acesso aos bens. Por quê? Você tem um grupo que acaba se tornando majoritário, que acaba ficando à frente do governo. Muitos destes países são de governos ditatoriais, onde não há decreto de eleição, os caras ficam 20, 30, 40 anos à frente do poder destes países, ao morrerem ficam com indicações ou pelo critério hereditariedade deixam o filho como se fosse a monarquia, né, colocando o seu sucessor à frente do poder. E aí nós temos uma série de países onde, por causa dessas rivalidades internas, você vai ter os atritos que vão originar as diversas formas, né, de guerra civil que atingem os países africanos. A colonização de exploração que os europeus fizeram no continente, assim como aqui no Brasil, na América do Sul, na América Latina como um todo, deixou um grau de pobreza muito acentuado instalado nos diversos países africanos. Isso porque este padrão de colonização não tem nenhuma preocupação com investir em infraestrutura local. Então nós estamos falando de países que têm acentuados problemas como fome, subnutrição, analfabetismo elevado, expectativa de vida baixa, pela ausência de uma série de itens mais básicos. E aí nós estamos falando de países onde nós temos governos ditatoriais que não se alternam no poder, muitas vezes com acusações de corrupção, privilégios dados a apenas uma parcela da população, que acaba gerando esse tipo de insatisfação, como no filme, criando essas guerrilhas alternativas que vão tentar lutar para chegar ao poder. Nós temos alguns países africanos que posso citar aqui para você, no caso, eventualmente querendo saber mais algum detalhe, digitando aí no seu Google para fazer uma leitura posterior sobre Ruanda, sobre o Sudão, que foi dividido inclusive em outro país, o Sudão do Sul. Temos a briga entre Etiópia e Eritreia. Nós temos a questão da República Democrática do Congo. De novo, a África tem 55 países no seu total. E acreditem, a totalidade, né, a quantidade de países que possuem conflitos internos é muito grande. E aí, você já conhece Beasts of No Nation? Se você já assistiu, deixe seu comentário aqui, fale o que você achou do filme, deixe eventuais perguntas sobre o que você acha a respeito do conflito do filme, se inscreva no canal. E aqui, inclusive, nós temos uma discussão curiosa, né? Porque é um filme financiado, produzido pela Netflix, e a participação dele, apesar de ser um filme muito bom, a participação dele dentro das premiações envoltas ao cinema gerou uma série de discussões. Afinal, Netflix faz filme ou faz televisão? Parece uma coisa pequena, mas isso daí acabou gerando uma grande reviravolta, uma grande discussão dentro do meio cinematográfico, aparentemente mostrando mais uma questão de um ciúmezinho pelo sucesso da Netflix, mas fato é que a gente tem uma mudança agora com o serviço de streaming dentro do segmento cinematográfico. Deixe seu comentário aqui, até a próxima, gente. Até mais, tchau, tchau!